te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Santo Espírito, porque sentimos a tua doce presença neste lugar. Obrigado porque tu tens dispensado sobre nós o teu amor, a tua graça, a cura que vem do Senhor sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor nunca tem nos deixado só. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias de nossas vidas. E nessa hora, Espírito Santo, nós te pedimos. Nós já te adoramos, nós já oramos uns pelos outros. Nós já dispensamos cura sobre esta casa, mas agora nós queremos escutar a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, não aquilo que o homem quer, porque por vezes o homem tenta fazer algo que ele não pode fazer, mas só o Senhor pode fazer. E nesta hora eu peço, mata toda a minha carnalidade, Senhor, para que o teu Espírito ele venha fluir nesta casa. Não permita que a minha carnalidade tente fazer algo neste lugar, Senhor, mas que o teu Espírito tenha domínio sobre a minha vida, para que ele possa dispensar o que se quer nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra, porque a tua palavra ela é poderosa e ela pode transformar as nossas vidas. E tem pessoas hoje aqui que precisam ser transformadas pelo teu toque. E nós cremos que no final desta noite, Senhor, milagres ainda vão acontecer nesta casa, para a honra e glória do teu nome, porque só tu és digno de ser adorado neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, pode se assentar. Abra sua Bíblia, lá no Velho Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler dos versos número 1 ao verso número 7. Irmãos, eu vou ser bem sincero, durante muitos anos eu tenho lido a Bíblia, durante muitos anos eu tenho lido esse texto, mas esse texto nunca fez sentido para mim. Todas as vezes que eu olhava para a palavra do Senhor e olhava para esse texto, eu dizia, meu Deus, o que é que o Senhor quer dizer com esse texto? O que é que tem aqui nesse texto que pode ser dispensado sobre nossas vidas? O que é que esse texto pode trazer de aplicação para nós? Irmãos, eu não conseguia entender. E durante esses dias eu estava orando ao Senhor e Ele começou a liberar algo sobre a minha vida que eu disse, Senhor, eu nunca consegui ver isso. E sabe, irmãos, o que é que mais alegra o meu coração? É porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias em nossa vida. E às vezes a gente vai ler um texto que naquele momento não faz sentido, mas de repente ele vem e abre os seus olhos e tem um sentido que você nunca compreendeu. E foi assim que o Senhor fez comigo nesses dias. Nós estamos estudando pela manhã a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu lembro que na semana passada a gente falava sobre uma corrida. O apóstolo Paulo ele vai usando a corrida como uma ilustração para a vida. E ele vai dizer que nessa corrida a gente não deve olhar para trás, nós precisamos sempre olhar para frente, porque na nossa frente está o nosso alvo. Irmãos, quem é o nosso alvo? Cristo é o nosso alvo. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos fixos em Cristo, porque só Ele pode mover os nossos corações, só Ele pode mover as nossas vidas, só Ele pode nos direcionar em nossas vidas. E quando nós estávamos falando sobre a corrida do apóstolo Paulo, a gente ministrava aqui, o Senhor dispensava em nossos corações que Deus tem coisas maiores para nós. Mas quando nós entendemos que Deus tem coisas maiores para nós, algumas perguntas começam a vir em nossa mente. Como eu posso viver as coisas maiores de Deus? Eu sei que Deus tem coisas maiores para mim,
Mas como eu posso viver as coisas maiores de Deus? E aí, quando eu começo a fazer essa pergunta, logo vem outra pergunta: o que será que tem privado da minha vida? Aquilo que Deus pode dispensar sobre mim. E eu queria que nessa hora você pudesse olhar para dentro de você e tentar perceber o que é que tem privado você das coisas maiores de Deus. Até porque, irmãos, quem está dizendo isso não sou eu, mas a palavra do Senhor vai dizer em João, no capítulo 14, no versículo 2, no versículo 12, me perdoe. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. O Senhor, Ele chega diante dos discípulos e Ele vai anunciar que está indo embora. E Jesus, antes de ir embora, vai dizer assim: vocês creem em mim? Irmão, vocês creem em Jesus? Então vocês farão obras iguais a Ele e maiores que Ele. Automaticamente, quando nós lemos esse texto, nos vem uma responsabilidade. A impressão que fica é: e agora? A palavra diz que nós vamos fazer coisas iguais a Jesus e maiores que Ele. Irmão, é o próprio Jesus quem anuncia aos seus discípulos. E por favor, não venha me dizer que aquilo era apenas para eles, porque nós somos discípulos de Cristo. Amém? E como discípulos de Cristo, nós temos uma responsabilidade. E quando nós lemos todo o texto de João, capítulo 14, Jesus ele vai começar ensinando sobre a obra do Espírito Santo. Irmãos, aqui está a chave para mim e você. O nome da sua chave, da minha chave, chama-se Espírito Santo. Só Ele pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha e a vida de tantas outras pessoas que aqui estão. Só Ele pode transformar a sua vida. E o que mais me impressiona é que muitas vezes nós nos esquecemos que o Espírito Santo ele está disponível para nós. Irmão, Jesus ele disse: eu preciso ir para que Ele venha. E quando Jesus ele vai embora, Ele deixa muito claro que a partir daquele momento, o Espírito Santo não mais habitaria fora, mas em você. O auxílio agora vem de dentro de você. Por isso que Ele diz: quem crê em mim fará obras maiores. Será que você que está aqui essa noite, você ainda crê em Jesus desse jeito? Será que o crer em Jesus no seu coração ainda permanece desta forma? E nessa noite, por incrível que pareça, eu também não entendi isso. Mas eu não preciso entender. Eu queria, através deste texto, falar sobre a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos deixar o Espírito Santo direcionar as nossas vidas. Lá em João 16, no versículo 13, ele diz que ele nos guiará em toda a verdade.
Lá em Gálatas 5,16, a palavra do Senhor vai dizer: deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim vocês não satisfarão o desejo de vocês. Porque o nosso desejo, irmão, ele precisa ser o desejo do Espírito em nossas vidas. Mas quando nós abrimos mão daquilo que o Espírito Santo pode fazer, nós acabamos vivendo os nossos desejos. E eu sei que você está se perguntando, assim como eu até agora estou me perguntando, como esse texto vai nos mostrar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu queria ler com vocês 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 ao número 7. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês querem ser movidos pelo Espírito Santo? E antes de ler o texto, eu queria pedir para você: Lucas, será que dá para cantar Espírito Santo? Fernanda Brum, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Vai, né? Vai, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos. Não queria ninguém olhando para mim, irmão. Me esquece. O importante aqui é Ele. Converse com o Espírito Santo e diga assim: Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Espírito Santo, faz aquilo que Tu queres na minha vida. Eu quero ser guiado por Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. O seu clamor está chegando ao céu nessa noite. Creia que o poder do Espírito Santo, ele pode transformar a sua vida. Creia que o poder do Espírito Santo, ele pode mover o seu coração e pode fazer coisas novas em sua vida. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um:
serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Irmãos, vamos ser muito sinceros. Quando nós olhamos para esse texto, a gente fica perguntando: não foi nem o machado inteiro que caiu, foi só a lâmina do machado que caiu na água. E a gente olha para esse texto e diz: e daí? Mas a gente vê aqui a ação de um homem movido pelo Senhor, que sabia exatamente quem era o seu Deus. Irmão, sabe o que é que esse texto me ensina? É que nós precisamos convidar o Senhor para participar do dia a dia de nossas vidas. Irmãos, nós estamos enxergando Deus apenas nas coisas extraordinárias. Mas essa noite eu queria que você conseguisse enxergar Deus no ordinário, no dia a dia. Eu queria que você olhasse para a sua vida e enxergasse o mover de Deus em todas as coisas. Até no simples fato de você ter vontade de comer um pão e só ter exatamente um pão para comer. Isso me remete a ontem, irmãos. Ontem nós estávamos terminando o almoço lá na Trans. E aí o Dene foi olhar o que era que tinha na mesa. Foi pegar uma coalhada, eu acho, eu não lembro bem. Aí eu disse assim: Dene, vê se tem banana aí, que me deu vontade de comer uma banana agora. E ele abriu assim, irmãos, a panela. E eu vi, eu disse: meu Deus, não tem nenhuma banana. Quando ele abriu, parecia realmente não ter. E eu disse: eu só queria comer uma banana, Senhor. Aí o Dene levanta assim e diz: pastor, tem só uma, estava esperando pelo Senhor. Aí eu disse: Espírito Santo, muito obrigado, porque tu estás comigo no meu dia a dia, no meu ordinário. Irmãos, nós só vamos ver Deus mover o extraordinário quando nós entendermos que Ele está nas coisas comuns. Muitas vezes nós esquecemos que Deus veio através da figura de Jesus a esta terra e viveu como homem. E como homem, Ele teve as mesmas dificuldades que eu e você tem. Mas Ele sabia quem Ele era e permaneceu firme, porque existia um propósito na vida dele. Será que nós estamos permanecendo firmes diante do propósito do Senhor em nossas vidas? Será que nós verdadeiramente estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós no nosso dia a dia? O profeta Eliseu, com certeza, entendeu isso. Irmãos, aqui nós estamos falando de um grupo de alunos do profeta. Provavelmente essa era a escola de Gilgal, porque ela estava muito próximo ao Rio Jordão. Aqueles alunos estavam em um lugar junto com o profeta, porque eles andavam com o profeta para aprender com ele. E a gente vai perceber acima desse texto que o profeta tinha perdido o seu principal encarregado, que era Geazi. Quem não lembra? Geazi desejou o ouro que foi oferecido, e a palavra vai dizer que Geazi ficou com lepra.
Eliseu precisava de novos servos, novos discípulos, homens que quisessem aprender o ofício. E aqueles jovens estavam acompanhando o profeta, e com certeza, irmãos, a escola de profeta estava dando certo. Porque o texto começa dizendo que um dos jovens se aproxima dele e diz: a gente precisa de mais espaço, porque a casa está ficando apertada. Vamos construir um novo lugar. E naquele tempo, irmãos, diferente de hoje. Porque hoje, o que é que a gente faz? Se a gente quiser construir um novo lugar, liga logo para Maiara. Porque Maiara é engenheira. Ou então procura um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, e Maiara vai cuidar da estrutura física. E depois o que é que a gente faz? Liga para o irmão Dal, porque ele é pedreiro. E aí ele vai levantar um novo espaço. Mas naquele tempo, irmãos, não tinha isso. Aqueles homens tinham que colocar a mão na massa. E assim eles foram. Pegaram o seu machado, pegaram os machados emprestados. Porque certamente aqueles homens não tinham condições de ter uma ferramenta de trabalho. Então eles vão e pedem um machado emprestado. E quando o machado se perde, aquele homem entra em desespero. Porque já pensou? Ter que pagar um machado a qual alguém confiou a você. Mas aí ele lembra: não, espera aí, tem um profeta entre nós. Chama o profeta, porque ele aprendeu a viver com o Senhor no seu dia a dia. Nessa noite, irmãos, eu quero te convidar a permitir que o Senhor faça parte do seu dia a dia, a permitir que o Senhor, nas coisas naturais, Ele comece a agir na sua vida. Afinal de contas, João no capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, Ele está aqui nessa noite. Ele está na sua casa. Quando você vai dormir, Ele está com você. Quando você sai para trabalhar, Ele tem te livrado de tantas coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus pelo qual eu e você cremos. E a primeira coisa que nós vamos aprender nessa história é que nós devemos pedir a ajuda de Deus para resolver os pequenos problemas. Irmãos, e isso me faz recordar de algo que aconteceu comigo quando Elô era bem pequenininha. A gente chegou em casa de algum lugar, eu não me recordo bem, mas eu me recordo das palavras dela. Nós entramos na sala e ela queria assistir um dos DVDs do Diante do Trono para a criança, que a gente assistiu 3.255 vezes. Até hoje, irmãos, eu tenho todas as músicas decoradas. Qualquer dia a gente vai ter que fazer um Diante do Trono para as crianças aqui. Já temos o Bolota, o Vareta, já tem os personagens, já tem tudinho aqui. Todos eles. Já temos até a Ana Paula Valadão. E aí eu lembro que a gente começou a procurar o controle, e eu levantava as almofadas e procurava do lado. Eu digo: a cachorra comeu o controle. E a gente olhava para um lado e olhava para o outro. Eu digo: meu Deus, a cachorra comeu o controle. E procurava, e eu comecei a ficar tenso com aquela situação. E eu lembro que ele olhou para mim e disse: papai, vamos orar. Irmãos, eu parei assim e olhei e disse, olhei para cima e disse: Espírito Santo, é tu mesmo que estás aqui? Porque, irmãos, passou tudo pela minha cabeça, menos orar.
para achar o controle. E eu disse: vamos, minha filha. E eu lembro que eu sentei no chão com ela, e ela repetia, e ela falou essas palavras: Papai do céu, em nome de Jesus, nos ajude a achar o controle. Aí fez: vamos agora procurar, papai? Irmãos, eu confesso que uma raiz de incredulidade ainda brotava em meu coração. Eu disse: bora, né? E ela pegou na minha mão e me levou até o nosso quarto. E lá estava o controle. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir a Deus diante dos pequenos problemas. Porque nós só vamos ver o mover extraordinário de Deus quando nós começamos a ver Ele agir no ordinário, no dia a dia, nas coisas comuns. O nosso Deus é um Deus de coisas comuns. Mas parece que a nossa vida, ela tem uma balança quebrada. E nós decidimos. Nós tomamos a decisão antes mesmo de orar a Deus. Nós decidimos o que devemos orar ou o que nós não devemos orar. Irmãos, você lembra o que é que os discípulos fizeram quando as crianças foram até Jesus? Eles disseram: para onde vocês vão? Vão perturbar o mestre? Não, fica por aí, criançada. A balança dos discípulos estava quebrada, irmãos. Todos poderiam chegar diante de Jesus e pedir. Ei, você não tem impedimento nenhum de pedir nas coisas simples. Exerça o seu direito de filho nas coisas do dia a dia, nas coisas comuns. Porque assim é o nosso Deus. Um Deus que faz coisas grandiosas, mas um Deus que age nas coisas comuns. Essa mesma balança, irmãos, essa mesma balança quebrada, ela durante muitos anos esteve na vida daquela mulher que sofria com hemorragia. Aquela mulher que perdeu tudo na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que quando ela toca Jesus, ela se sente culpada. Mas, irmãos, culpada de quê? Se a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, você que chegou aqui cansado, sobrecarregado, o Senhor está dizendo para você nessa noite: entregue em minhas mãos as suas cargas, porque eu, o Senhor teu Deus, é quem vai aliviar a tua vida. Irmãos, nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos entender e viver aquilo que Deus tem para nós. Pedir a Deus ajuda para um filho que está doente. Isso nós pedimos sem receio nenhum. Nós não temos dificuldades em procurar ao Senhor para resolver grandes problemas. Mas pedir a Deus para achar a lâmina de um machado, isso já é demais. Quais são os machados quebrados da sua vida que está precisando agora da assistência do Senhor? Irmãos, essa noite é uma noite de redenção. É uma noite de pequenos milagres. Porque para vermos milagres extraordinários, nós primeiro precisamos ver os pequenos milagres. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do 7, do 7 ao 11: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, e o que busca, e quem bate, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Irmãos, o que é que você está esperando? O Senhor está esperando você chegar diante dele e dizer assim: Pai, eu sei que... Porque muitas vezes, irmãos, é assim que a gente ora. Eu sei que tem muitas pessoas com problemas maiores do que eu. Talvez o meu problema seja o menor de todos, mas mesmo assim, eu quero uma intervenção tua nessa dificuldade que eu estou passando. Irmão, será que você tem coragem de fazer essa oração nessa noite? Será que você tem coragem de chegar diante de Deus e se apresentar nesta noite dessa forma? Muitas vezes nós não estamos experimentando milagres maiores porque nós não conseguimos ver Deus nas coisas comuns. E o desejo do meu coração nessa noite é que você comece a ver Deus nas coisas comuns. E para isso eu quero te fazer um convite. Pegue a balança quebrada e jogue fora. Porque, irmão, se tem uma coisa que ocupa espaço e não tem função, é balança quebrada. Além disso, ela vai te enganar, porque vai impedir de você chegar a Deus da forma que você deve chegar, com o coração de uma criança. Certa vez eu ouvi a oração de uma criança que vivia na rua com os seus pais e sabia que os seus pais não tinham condições de lhe dar um presente, mas todos os dias ele orava e dizia: Papai do céu, eu sei que os meus pais não têm condições de me dar um ursinho de pelúcia, mas o sonho do meu coração era que um dia o Senhor me desse um ursinho de presente. Todos os dias. Essa criança levantava e orava a Deus: Papai do céu, eu sei que muitas vezes o meu coração tem sido egoísta porque eu quero algo que os meus pais não podem dar, mas esse é o meu sonho. E num determinado dia, aquela criança acorda e ao seu lado tem um ursinho de pelúcia enrolado com um laço de presente e um cartão escrito da seguinte forma: Papai do céu realizou o desejo do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Esse Deus das coisas simples, esse Deus que dá ursinho de pelúcia a uma criança, Ele tem ouvido a sua oração todos os dias. E aquilo que você está pedindo em oração, no tempo certo, Deus Ele vai te dar. Para vermos os milagres do Senhor nas coisas extraordinárias, primeiro nós precisamos ver o Deus das coisas ordinárias.
Eliseu, ele não tinha esse problema, irmãos. Eliseu não tinha esse problema. Será que se alguém nos chamasse para orar por um machado que se perdeu, nós teríamos essa ousadia de orar por eles? Ou será que essa oração é pequena demais para nós fazermos? O extraordinário de Deus vai acontecer quando nas pequenas coisas Deus começar a agir na sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos: recorra primeiro ao Senhor e depois as demais coisas. A primeira coisa que nós precisamos fazer em nossas vidas é recorrer a Deus. O problema desse homem era um problema simples: um machado. Mas qual é a primeira coisa que ele diz? Chama o homem de Deus. Irmãos, hoje nós não precisamos mais de intermediários. O véu foi rasgado, eis que tudo se fez novo. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A porta dos santos está aberta para você entrar. Mas muitos de nós estamos com medo de acessar a este lugar. Quando você acessar ao lugar do Santo dos Santos, você vai viver coisas grandiosas no Senhor. Aquele homem diz: chama o profeta, porque certamente ele vai resolver esse problema. Não, vamos ser muito sinceros aqui. Muitas vezes Deus tem sido a última opção de nossas vidas. Ah, como eu estou com a dor de cabeça, traz aí uma dipirona para mim que resolve. É ou não é, irmãos? E certa vez eu tive uma conversa dessa com o Jadiel. Não foi, Jade? Ele disse: pastor, o que é que o senhor acredita em relação à medicação, em relação à medicina? Aí eu disse a ele assim: Jade, eu acredito em tudo isso. Só que antes de qualquer coisa, eu acredito em Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que medicação não faz efeito. Eu não estou dizendo aqui que os médicos não têm sua função. Não. O que eu estou dizendo aqui é que em primeiro lugar em nossas vidas precisa estar Deus. Eu lembro-me de um dia desse que eu acordei com muita dor de cabeça. Tanta dor de cabeça, que eu digo: vou tomar um remédio. E de repente o Espírito Santo fez: meu filho, primeiro peça a mim. Eu fiz: me perdoe, Senhor. E aí eu lembro que eu comecei a orar, coloquei as mãos sobre a minha cabeça, o local em que estava doendo muito, e comecei a orar e a dor passou. Fui trabalhar. Quando eu voltei para o trabalho, voltei do trabalho, a cabeça começou a doer de novo. E eu escutei o Espírito Santo dizendo assim: agora é hora de tomar a medicação. Irmãos, o nosso primeiro recurso precisa ser Deus. A primeira opção na nossa vida precisa ser Deus. Lá em 2 Crônicas, a Bíblia conta a história de um homem chamado Asa, um rei. Um rei que em determinado momento da sua vida, ele andava nos caminhos do Senhor, ele já tinha vivido coisas extraordinárias. E lá em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 12, vai dizer assim: no 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, irmão, o que é que diz aí? O que foi que ele fez na sua enfermidade? Ele buscou ao Senhor? Irmãos, Asa era um homem de Deus.
Talvez aquela doença fosse para mostrar a Asa que Deus era o Deus de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz: em sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O problema, irmãos, não são os médicos. Não. O problema de Asa foi porque ele não buscou ao Senhor. E a palavra de Deus diz: coloque o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem colocado ou recorrido primeiro a Deus diante de todas as suas preocupações? Eu tenho um pedaço de um dente aqui, irmão. Um pedaço de um dente. Eu não sei nem quantos anos isso já faz, mas a gente estava de férias na Barra de São Miguel, na casa do meu tio. E eu comecei com uma dor de dente insuportável. Que era uma coroa que tinha, a coroa caiu e eu tinha que voltar ao médico, não voltei. E esse dente começou a doer. Eu disse: meu Deus, segundo dia de férias, vou perder as minhas férias. Não olha para mim desse jeito não, tá? O dentista já está olhando para mim de cara feia ali. Não olha para mim assim não. E aí começou a doer, e doía. Eu disse: Senhor, eu vou perder minhas férias. Eu tenho tão pouco tempo para estar com os meus filhos, com minha família. E aí estavam toda a minha família conversando na área. E eu disse: eu vou me deitar. Irmãos, eu lembro que eu entrei naquele quarto e comecei a chorar: Senhor, eu sei que tudo isso está acontecendo por irresponsabilidade minha, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito. Mas por favor, em nome de Jesus, cessa essa dor de dente, pelo menos até terminar as minhas férias. Irmão, faz uns 3 anos que isso passou, nunca mais eu senti uma dor de dente na minha vida. Mas eu não vou abusar do Senhor não. E para terminar, o terceiro passo: os pequenos problemas são oportunidades para nos desenvolvermos na escola da confiança. Irmãos, os pequenos problemas, ele vai nos ajudar a confiar. Os pequenos problemas, ele vai nos ajudar a ter mais fé. Os pequenos problemas vão nos ajudar a ser mais confiante nas promessas do Senhor. Será que você ainda confia no Senhor como você confiava antigamente? Será que a sua confiança no Senhor tem aumentado porque você tem visto a ação dele no dia a dia? Será que a sua confiança em Deus, ela está firme? Quando Eliseu é chamado para resolver o problema, ele já sabia o que fazer. Ele corta um pedaço de um pau, um pedaço de um galho, e pergunta: onde é que foi que caiu o machado? Aí o discípulo de Eliseu diz: foi por aí. Eliseu pega o pau e joga dentro d'água. Irmãos, Eliseu não pediu emprestado a seu Nelson a vara de pesca. Não. Porque se fosse dele para arremessar, ele ia jogar seu Nelson e a vara dentro do rio. Porque Dene diz que é pescador, mas é conversa fiada. A primeira vez que seu Nelson levou Dene para pescar, ele jogou a vara aqui para trás. Quando puxou, veio um mato junto da vara, porque ele tinha enganchado na planta. Eliseu não precisou disso. Não precisou. A Bíblia diz que ele joga o pau na água, o pedaço de graveto na água. E o que é que acontece? O machado, irmão, machado, quem já pegou no machado aqui sabe que é pesado. Fisicamente, o professor de matemática está dizendo ali, eu acredito, tá? Fisicamente impossível um machado do fundo subir até a superfície e boiar. Aí Eliseu diz assim:
agora pega o teu machado aí e volta para o trabalho, porque ainda tem muita coisa para fazer. Irmãos, você está hoje na escola da confiança. Deus está movendo coisas pequenas na sua vida, sabe para quê? Para Ele mesmo aumentar a tua fé, para que as coisas grandes do Senhor comecem a acontecer na tua vida. Será que eu posso escutar um amém? Não tem mais de Deus para nossas vidas, tem mais do Senhor para as nossas vidas. Lauren Cunningham, fundador da Jocum, em um de seus livros, ele vai contar a história de como aprendeu com a sua mãe que Deus podia falar nas coisas diárias, nas coisas comuns. Cunningham recebeu uma quantia em dinheiro para comprar algo na mercearia. E a mãe dele disse assim: meu filho, por favor, você vai comprar este produto e não compre mais nada, só compre isso, porque esse é o único dinheiro que nós temos para passar o resto do mês. Cunningham diz que vai até a mercearia segurando o dinheiro com tanta força para não perder, porque ele sabia que aquele era o único sustento de seus pais. Mas quando ele vai se aproximando da mercearia, alguns colegas falam com ele e ele acena com a mão. Naquele momento ele não percebe, mas o dinheiro tinha ido embora. Quando ele entra na mercearia, ele diz: moço, eu preciso disso, disso e disso. Quanto foi? A mãe dele já tinha dito. E quando ele vai procurar, ele diz: cadê o dinheiro? E ele diz: moço, por favor, eu volto daqui a pouco. E aquele jovem diz que começa a chorar. E vai para casa chorando, chorando, chorando. Quando chega em casa, ele diz: mãe, eu tenho uma notícia muito triste para lhe dar. Aquele dinheiro que a senhora disse que seria o último dinheiro que nós tínhamos para passar o resto do mês, eu perdi. Irmãos, ele disse que no mesmo instante a sua mãe disse: meu filho, não há nada que Deus não possa resolver. Você crê em Deus? E diz que ele faz: creio sim, mamãe. Ele diz: então se ajoelhe aqui comigo que nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos mostre onde está esse dinheiro. Irmãos, ele diz que começa a observar a sua mãe conversando com Deus. E ela diz, termina a oração, e quando termina a oração ela diz: obrigado, Senhor, porque a minha oração, ela foi atendida. Naquele momento, irmãos, aquela criança diz: eu aprendi ali o que é ter fé. Irmãos, fé é acreditar naquilo que nós ainda não vemos, mas temos a certeza que irá se concretizar. A mãe de Cunningham pega ele pela mão e diz: meu filho, eu não sei porquê, mas na hora que eu estava orando, o Espírito Santo me mostrou uma árvore. No caminho até a mercearia, você passou por alguma árvore? Eu disse: não, mamãe, eu não me lembro. Mas tem a árvore que a gente brinca com os meninos ali. E ela diz: então vamos até a árvore. E ele diz que na hora que chega na árvore, está lá no chão a quantia em dinheiro que ele havia perdido. Irmãos, eu não sei você, mas eu creio que, assim como o Senhor falou comigo nesse texto, eu creio que nessa noite o Senhor está fazendo machados flutuarem neste lugar. Eu queria te convidar a ficar de pé. E queria te convidar a fazer uma oração comigo, onde nós iremos apresentar ao Senhor os nossos pequenos problemas.